Todo tipo de conflito pode ser resolvido com a arbitragem? Qual a diferença entre arbitragem, conciliação e mediação? A resposta para essas e outras perguntas quem traz é o especialista no assunto, Francisco José Carrali, que conversou com a repórter Isadora Candelô. Olá! São muitas dúvidas, né? Mas o doutor Francisco vai esclarecer algumas questões para a gente. Doutor, o que é arbitragem? Olá, Isadora. Arbitragem, o que é arbitragem? A arbitragem é um meio de solução do conflito, ou seja, uma forma de resolver um litígio através do qual as partes escolhem um árbitro que vai ter autoridade para resolver o impasse. Todo tipo de conflito pode ser resolvido pela arbitragem? Não, nem todo tipo de conflito. Nós temos as questões envolvendo direito patrimonial disponível. Se for um direito patrimonial disponível, ou seja, não pode ser uma questão de divórcio, uma questão de guarda de filhos. Se for um conflito societário, um conflito em relação a um contrato, direito patrimonial disponível, pode ser levado à arbitragem. Qual que é a diferença entre arbitragem, conciliação e mediação? Na arbitragem, há uma decisão a respeito do conflito. Então, o árbitro que foi escolhido pelas partes, ele decide o litígio. No caso de conciliação e mediação, nós temos técnicas para se alcançar um acordo, para se alcançar uma acomodação dos interesses. Então, nas duas situações, nós temos um terceiro que ele colabora com as partes para a solução do conflito. Mas mediação e conciliação não há um julgamento. Na arbitragem há um julgamento similar ao julgamento que há no Poder Judiciário. Como é que surgiram as câmaras de arbitragem? As partes elas podem escolher diretamente o árbitro ou elas podem escolher uma instituição arbitral. A instituição arbitral, que são as chamadas câmaras de arbitragem, na verdade elas representam um órgão que administra o procedimento, como se fosse um cartório similar ao Poder Judiciário. Então ela administra o procedimento e as instituições arbitrais, algumas delas, também têm uma lista de árbitros que podem então ser indicados naqueles conflitos. Quais são os casos mais comuns? Hoje em dia nós temos arbitragem em várias questões, nas disputas envolvendo questões societárias, franquia, representação comercial. Então, nos contratos em gerais, nós temos a possibilidade de utilização de arbitragem. E ela é muito útil, principalmente em questões envolvendo empresas. Como é que são escolhidos os árbitros? As partes elas podem escolher diretamente o árbitro. Então, tem duas partes, elas sempre de comum acordo, elas escolhem um terceiro, ou cada qual escolhe seu respectivo árbitro, indica um árbitro, e os escolhidos escolhem um terceiro, que será o presidente, ou elas podem escolher uma instituição arbitral, as chamadas câmaras arbitrais, que a instituição arbitral, pelo seu regulamento, tem uma previsão a respeito. Algumas instituições arbitrais, elas são as responsáveis pela escolha do árbitro. Então, depende de cada situação. As partes, através dos seus advogados, é interessante que os advogados participem, elas vão procurar as instituições arbitrais mais adequadas para a vontade delas. Tem instituições que escolhem árbitros, tem outras instituições que deixam a critério das próprias partes. Então, esse que é o sistema é muito dinâmico. Então, depende de cada situação, nós temos uma determinada solução. O senhor acha que a arbitragem trouxe mais agilidade para o Poder Judiciário? A arbitragem ela é fora do Poder Judiciário. Ela trouxe, sim, uma solução mais rápida para os conflitos. Porque, infelizmente, o que nós temos no Poder Judiciário? Um processo bem lento em algumas regiões, por exemplo, em São Paulo, nós temos um judiciário que ele está muito congestionado, tem um número enorme de processos. Então a solução acaba demorando. Nós temos estimativa de 4 anos no primeiro grau, depois no segundo grau também demora, num recurso de apelação demora o julgamento do conflito. Então essa é uma questão interna do Poder Judiciário, em razão da sua estrutura, em razão do enorme volume de processos que ele tem. Quando nós falamos em arbitragem, nós saímos do Poder Judiciário. Então ele é fora do Poder Judiciário. E aí a solução ela é mais célere, muito mais rápida. Quantas pessoas compõem a Câmara de Arbitragem? Nós temos como rotina um colegiado formado por 3 árbitros. Nessa situação, cada parte indica um árbitro e os 2 árbitros indicados pelas partes, eles indicam o terceiro, que será o presidente do tribunal arbitral. Então, isso tem no regulamento da instituição arbitral, da Câmara Arbitral, ou as partes estabelecem entre elas quais serão os critérios para a escolha desses árbitros. Essa Câmara de Arbitragem, ela vai durar só o tempo daquele processo ou ela dura mais tempo?
A Câmara, ela administra o procedimento. Então, se eu tenho uma instituição arbitral, ela está lá, administra todos os procedimentos que aparecerem, que surgirem. Agora, o tribunal arbitral ou o próprio árbitro, ele atua exclusivamente naquele procedimento. Uma vez que ele terminou aquele procedimento, os árbitros, o colegiado arbitral, ele se desfaz. Doutor, qualquer um pode ser árbitro? Não há necessidade de ter formação jurídica. Na maioria das vezes isso ocorre, mas existem algumas situações em que é até interessante eu ter um terceiro com conhecimento específico sobre determinada área, que ele vai ser árbitro. Mas as decisões valem juridicamente? Uma sentença arbitral tem o mesmo valor que uma sentença judicial. Se há uma condenação de 1 milhão no processo judicial ou uma condenação de 1 milhão pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral, tem o mesmo valor, tem a mesma força jurídica, tanto uma como outra. E cabe recurso nesses casos? No procedimento arbitral não se tem recurso. Essa é outra situação que leva até um procedimento mais rápido. A celeridade do procedimento arbitral também existe por conta dessa situação. O julgamento é feito em instância única, que se fala. Hoje, se uma pessoa tiver um problema e quiser usar a arbitragem, o que ela precisa fazer? Quais são os primeiros passos a serem seguidos? Primeiro aspecto, a arbitragem é uma escolha das partes em conjunto. Então, não é só uma parte que escolhe a arbitragem, precisam ter as duas partes querendo a arbitragem. Elas podem estabelecer a arbitragem desde um contrato. Se eles vão firmar um contrato, por exemplo, de representação comercial, um contrato de franquia, eles podem estabelecer que os conflitos futuros serão resolvidos por arbitragem, desde o contrato, e daí esta cláusula é vinculante. Quando que surgiram as arbitragens? Quando que começou? O que levou a terem os árbitros? Olha, historicamente dizem que a arbitragem é anterior até a estrutura do Poder Judiciário. A arbitragem enquanto indicação de um terceiro para a solução de um conflito. Agora, no nosso sistema, nós tínhamos a previsão de arbitragem, já teve previsão até em Constituição, mas nós tínhamos uma arbitragem que ela precisaria passar pelo judiciário antes de ter valor. A sentença arbitral, ela precisaria passar pelo judiciário antes de ter a sua eficácia total. Agora, a partir de 96, nós tivemos uma mudança legislativa muito importante. Antes de 96, poderia mudar de ideia. Antes de 96, era uma promessa de levar a arbitragem. A partir de 96, não. Esta cláusula vincula. E uma pessoa que queira ser árbitro, o que ela precisa? Estudar muito. Na verdade, não existe uma profissão de árbitro. O árbitro, ele está árbitro naquele procedimento. Ele é um especialista em determinada matéria. Então, ele é um especialista em direito comercial. Ele tem aí um conhecimento específico em direito comercial. Ele pode ser um advogado, e daí ele é advogado e, eventualmente, ele pode ser indicado pelas partes para atuar como árbitro numa determinada arbitragem. Então, não existe uma profissão, uma carreira. E quando ele está árbitro, é voluntário ou ele recebe por isso? Ele recebe, é uma atividade remunerada como outras. Ele recebe, ele é indicado pelas partes e tem a sua remuneração. Como que é a remuneração? Ela é estabelecida ou pelas partes, quando não há uma instituição arbitral de comum acordo com o árbitro, ou as instituições arbitrais, as câmaras arbitrais, elas têm uma tabela. Na maioria das vezes, é considerado o valor da hora. E a pessoa pode, por exemplo, já ter uma ideia de quanto tempo vai levar o processo dela numa câmara de arbitragem? É muito demorado? Como é que é? Como eu falei, é muito rápido. A lei de arbitragem fala que a solução do conflito será em 6 meses. É muito rápido. Em algumas situações, a própria instituição arbitral, os próprios advogados e os árbitros, eles ampliam esse período, porque realmente julgar em 6 meses, quando tem necessidade de uma produção de prova pericial, por exemplo, oitiva de várias testemunhas, aí nessas situações o processo se prolonga um pouco, o procedimento se prolonga um pouco, mas a lei fala em 6 meses. Ok, doutor, muito obrigada pela entrevista. Yuri, é com você aí no estúdio.